A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. De pé, vamos ler as Escrituras. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Amém? Amém. Pai bendito, ajuda-nos mais uma vez. Estamos aqui desejosos de compreender mais um pouco da Tua Palavra, porque queremos ver os acontecimentos finais, porque dentro desses acontecimentos estamos nós dando cumprimento à Tua Palavra, mas para isso temos que saber o que somos e o que Tu exiges de cada um de nós nesta hora. A Tua Palavra tem que ser manifesta através de nós nesta terra, e isto só é feito quando aprendemos como agir de acordo com o centro da Tua vontade. Então, Senhor, abre o nosso entendimento e abre os nossos olhos para ver. Se o Senhor Jesus disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e se ver, como disse William Branham, é entender. Abre nosso entendimento agora para compreender as Escrituras, porque mesmo quando Tu disseste para os discípulos que o reino de Deus estava entre vós, entre eles não compreenderam isso de uma forma clara. Mas, Senhor, quando Tu abriste o entendimento deles para compreender as Escrituras, eles então tiveram a convicção tal que entregaram suas vidas por aquilo que eles tinham abraçado e crido. Que isto possa acontecer com cada um de nós nesta hora. Necessitamos disso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Eu não vou repetir a citação do irmão Branham toda, do último culto que nós tivemos, apenas duas frases dele aqui. Ele disse que o Filho de Deus foi a sua semente exemplar, que é uma semente exemplo. E ele disse que a semente do Filho de Deus produziria uma semente do Filho de Deus. Isso no sermão. A palavra falada é a semente original, a primeira parte. E nós temos vindo descendo, ou seguindo, neste aprendizado. Começamos lendo em Romanos 8, e fomos para várias escrituras, e chegamos na parte onde fala sobre predestinação, os filhos predestinados para serem adotados. Então, é no livro de Efésios que trata muito claramente sobre a predestinação. E hoje eu quero ficar com vocês com essa parte de Efésios 4, versículo 7 a seguir, onde é falado sobre aquele que desceu, sendo o mesmo que subiu, e, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E você sabe que quando ele subiu acima de todos os céus, ele, por ter cumprido o seu papel enquanto esteve na terra como um filho obediente, ele foi colocado sobre uma posição acima de todos os anjos, e principados
e potestades, menos acima daquele que o gerou. Menos acima daquele que o gerou. E aquele que o gerou disse: assenta-te à minha destra, até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. E disto se trata o que é o rastro da adoção. É quando um filho descobre qual é seu papel na família de Deus e parte, abraça isto e desenvolve através de suas atitudes, não é? O que é que Deus quer dele ou dela. Por isso, pegamos tão firme sobre o ensino da doutrina de Cristo, mostrando a diferença entre Deus e seu Filho, Jesus Cristo, o que é ser o primogênito entre muitos irmãos, o que é ser o exemplo, a semente principal, ou a semente da qual todas as outras sementes se originam. Quando Deus disse: iniciarei minhas gerações em ti, tu és meu filho, hoje te gerei, iniciarei minhas gerações em ti, mais ou menos assim, que está nas Escrituras. Então, isto tudo que a doutrina de Cristo é, e é por esta razão que nós não devemos tratar isto como um assunto, vamos dizer assim, de debate, para provar às pessoas isto ou aquilo, fazer debate das Escrituras, um debate das mensagens e todas estas coisas. Apenas de coração aberto, sincero e com humildade, apresentamos isto para as pessoas, apresentamos isto para os demais irmãos, e eu acredito que não se precisará de muito esforço para isto, porque os filhos de Deus, eles apenas escutam a voz e seguem. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e seguem. E disse: por que vocês não ouvem a minha voz? Por que vocês não entendem a minha doutrina? Ele disse: é porque vocês não são das minhas ovelhas. Vê? É assim, é simples assim. Então, você pode discutir sobre teologia, porém a vida não pode ser discutida. Não podemos discutir a vida sobre pró ou contra e tal. A vida é para ser vivida. E estamos tratando da vida de Deus quando estamos tratando da palavra de Deus, da mente de Deus, da instrução de Deus. Vida é para ser vivida, é para ser expressada, para ser manifestada através dos nossos vasos, através dos nossos corpos, através das nossas atitudes. E a doutrina de Cristo, aprendemos também no culto passado, a doutrina de Cristo é uma realidade da nossa posição na família de Deus. A doutrina de Cristo é para te apresentar esta realidade, para que você saia da criancice, não é? Da meninice, do diz que diz, do fulano disse isso, fulano crê assim, mas o grupo tal crê desse jeito. Não, mas eu aprendia dessa forma. Não. Chega-se um momento que você vai ter que encarar por si mesmo. Vai sair debaixo de tutela de quem quer que seja e vai caminhar com seus próprios pés, porque afinal você adquire discernimento de conhecer o que é certo e o que é o errado e alcança a maturidade. Uma pessoa, quando está madura, ela já tem seu próprio juízo, ela tem afinal seu próprio julgamento, não é? Ela pode precisar de uma dica: o que você acha disso? Apenas para fazer comparações. Mas uma pessoa madura, se exige dela atitudes de pessoas maduras, não é? Então a doutrina de Cristo é para isto, para conhecer o seu Pai, para que você conheça quem é seu Pai, para que você conheça o seu irmão mais velho e reconhecer os outros irmãos e irmãs na grande família e tratá-los como tais. Tratar os outros como irmãos e irmãs desta grande família. E você só poderá aprender a ter respeito pelos outros desta família se você primeiro aprender a respeitar seu pai e tomando o exemplo do seu irmão mais velho, e assim vai descendo e termina sendo todos chegando a ser uma unidade de fé. Então, em Efésios 4:11, que nós lemos até o versículo 10, nos fala de um ministério quíntuplo. E eu disse que eu ia começar por aqui este culto, o culto de hoje, não é? Em Efésios 4:11 nos fala do ministério quíntuplo. E esse ministério quíntuplo está acima. É o ministério chamado acima. Ele fica sob, abaixo do pilar de fogo, abaixo do próprio Deus, da própria presença de Deus, para ajudar a família, para ajudar aos filhos de Deus a alcançarem amadurecimento. Vê? E nos diz que não podemos fazer isto a menos
que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Então eu acredito que seria um bom título para o nosso culto, se até o final eu não encontrar um título melhor, chegando ao conhecimento do Filho de Deus. Você só pode chegar ao conhecimento do Filho de Deus se tiver o ensino correto sobre Deus. Se você não tiver o ensino correto sobre Deus, você não chegará ao conhecimento do Filho de Deus. O Filho de Deus não trouxe o seu próprio conhecimento. Ele trouxe o conhecimento do Pai. E ele, quando estava rogando ao Pai por nós, pelo restante da família de Deus, ele disse que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, é um conhecimento que todos os outros filhos de Deus precisam chegar. Durante anos, e centenas e milhares de anos, se discutiu estas questões. E estas questões, William Branham diz que desde lá, o tempo de Nicéia, eles foram para dois extremos. Eles vieram brigando por um bom tempo. Eu creio que era o bispo Arius e Atanásio. Eram dois segmentos ali naquela época. E eles discutiram muito a respeito da divindade, porque era uma discussão que vinha desde o dias apostólico, quando entrou alguns personagens no meio do povo e começou a desviar o conhecimento deles com outras ideias. Eram conhecimentos tão vastos, tão malabaristas, vamos dizer assim, que as pessoas estavam confusas, todas confusas. E eles desenvolveram temas e teses a ponto de dizer que o Jeová no Antigo Testamento, o Jeová do Antigo Testamento não era o Deus verdadeiro, foi um que vamos dizer assim, usurpou a posição do Deus verdadeiro, e por isto era um Deus de guerra, de morte, que matava, que mandava destruir, e todas estas coisas. No entanto, Jesus veio para fazer o povo conhecer o Deus verdadeiro e não aquele que atuou no Velho Testamento. Então, todos esses tipos de teses começaram naquela época. Agora, os últimos discípulos que ainda tiveram a oportunidade de combater as heresias que levantou naquele tempo, um deles foi o apóstolo João. E por isto, você vê ele falando tão claramente, tão duramente, contra esse tipo de coisa. Apesar de que não ficou bem claro esse tipo de coisa pelas cartas de João. Mas ficou claro ele defendendo a tese, a ideia, a doutrina de que existe um Deus e que esse Deus gerou um filho. Vê? William Branham vem dando sequência a isso, mostrando que o mesmo Jeová que atuou no Antigo Testamento, atuou no tempo de Jesus Cristo, habitando nele em plenitude, o mesmo Deus, não um outro Deus. E você sabe, confundiram tudo isto. O apóstolo João combateu tanto as ideias que surgiram naquele tempo, que certa vez um daqueles pregadores, um daqueles levantadores de casos, herético, encontrou o apóstolo João e disse: tu me conheces? João disse: te conheço muito bem, primogênito de Satanás. Outra vez, naqueles lugares onde tinha os banheiros, tipo banheiro em praça pública, né? Todos vão, só que lá era para banhar-se, para tomar banho. João, quando estava se aproximando daquele lugar, junto com outros seguidores, ele disse: afastemo-nos daqui, não podemos entrar nesse lugar, porque tal pessoa, eu não lembro agora o nome do personagem, não sei se era Marcião, um deles, tal personagem está ali dentro, eu não tenho nada a ver com aquele filho do diabo. Mais ou menos assim as expressões. Eles foram tão duros nisso que João disse: esse tipo de gente você não deve recebê-los em casa, nem sequer os saudeis. Claro que as igrejas interpretam isso da forma que eles querem interpretar, mas João, quando estava falando sobre isto, ele estava se referindo àqueles que não tivessem a crença original e verdadeira sobre Deus e seu Filho, Jesus Cristo. É assim que está na segunda carta. Veja. Então, observe que o ensino correto, a verdadeira instrução
que teria que ser restaurada nesses últimos dias através de uma mensagem, era para levar às pessoas a mesma doutrina apostólica, ao mesmo pensamento original, e levando isto para uma instrução correta e verdadeira, como Paulo estabeleceu aqui no livro de Efésios. Então, como eu estava vos dizendo, Efésios 4, versículo 11, onde eu vou ler aqui, nos fala do ministério quíntuplo, Este ministério quíntuplo é chamado a uma posição mais alta, mais elevada, que é para trazer amadurecimento para os outros, para que os outros filhos alcancem o amadurecimento. E nos ensina que nós não podemos fazer isto, você não pode chegar ao amadurecimento como um filho, como uma filha, a menos que você alcance o conhecimento do Filho de Deus e há um entendimento da verdadeira fé. Veja, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que é mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos. É isto. Aperfeiçoamento significa que não é sem mácula. Aliás, que é sem mácula. O sangue de Jesus faz isto, tira a mácula, tira a mancha. Veja. Bem, Deus concedeu o ministério quíntuplo para conduzir a igreja à maturidade. A maturidade. Mas eu quero falar essas palavras de uma forma diferente aqui. Vamos falar aqui de uma forma diferente, isto que eu acabei de vos dizer, para que não haja qualquer outro pensamento naquelas pessoas que ouvirem isto. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então está claro aqui que o trabalho destes ofícios, ou deste ministério que Deus levanta, é para aperfeiçoamento e não para tirar mancha. Porque isto, quem faz, é o sangue de Jesus Cristo. Deus concedeu o ministério quíntuplo para conduzir a igreja à maturidade, que é aperfeiçoamento. A maturidade, a se tornar pessoas maduras. E para quê? A continuação. Efésios 4, versículo 12. Para a obra do ministério, para edificação. O que é isto? Significa desenvolvimento, desenvolver. Uma casa em edificação, ele está desenvolvendo-se. A construção está em desenvolvimento. Quem viu hoje, viu só ali as paredes em uma determinada altura. Quem volta amanhã, já vai ver que está numa altura mais elevada. Daqui a pouco já está dependendo de andaime. Daqui a pouco já está na cobertura. Então é uma coisa que está sempre prosseguindo, em desenvolvimento. É assim a construção do corpo místico de Cristo. Veja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, porque é a obra completa agora. Até que todos cheguemos à unidade de fé. Então, não é somente chegar à fé, mas a fé com letra maiúscula. Vamos dizer assim, dar um destaque aqui. Não simplesmente qualquer unidade chegará a isto. Não significa você se unir ao maior grupo para poder chegar a uma unidade de fé. Não é você se unir a um grupo, a uma igreja, a um tabernáculo, a um ministério. Não é isto. Porque quando a Torre de Babel foi edificada e estava sendo todos um só propósito, Deus olhou para baixo e viu que o homem era um, e ele disse que isso não era bom. Então era uma unidade que Deus não aprovava, não é? Então ele disse, eu terei que descer e confundir sua fala, de modo que eles não consigam ser um neste caminho. Agora, vocês acham que Deus ia fazer diferente hoje? Claro que não, ele sempre agirá da mesma forma.
Ele não muda. As circunstâncias mudam, os tempos mudam, as situações mudam. Deus agirá do mesmo jeito. Estava uma grande torre construída. Era um só, uma unidade só, um grupo só. Porém, aonde levaria esta unidade? O que as pessoas fariam com esta unidade, ou com aquela unidade? É claro que se eu estivesse junto naquela grande unidade, nos tempos que nos veio o conhecimento sobre o Filho de Deus, eu nunca poderia pregar isso, porque os outros não deixariam. Vê? Eu nunca poderia ensinar com a liberdade que eu tenho, porque os outros não permitiriam. Deus teria que fazer do mesmo jeito que ele fez lá atrás. Sabe de uma coisa? Esta unidade não está bem. Ela não vai bem. Porque o homem dominará os outros homens e não poderão ensinar, a menos que, vamos dizer assim, o plenário deixe. Caso contrário, nenhuma mensagem pode ser lida do púlpito, a menos que passe pelo crivo do plenário. Vamos confundi-lo, para que nenhum entenda a linguagem do outro. Vê? Era a única forma de vocês poderem aprender o que aprenderam, na liberdade que vocês têm, sem interferência de grupo, sem interferência de quem quer que seja. Vê? Porque o que Deus quer de nós é que sejamos um na unidade de fé, da revelação de Jesus Cristo. Não sobre o que os homens pensam, sobre o que as pessoas pensam. Então Deus disse: eu descerei e confundirei sua fala, de modo que eles não conseguirão ser um neste caminho. Neste não, ou naquele não. Da forma que os homens pensam, não. Agora, claro, todavia, em 1 Coríntios 1, o apóstolo Paulo diz que nos é dada a mente de Cristo para que possamos ser um. Aí sim, se a unidade for através da mente de Cristo, Deus aprovará esta unidade. É diferente. O Senhor Jesus, em João 17, ele disse que nos deu a sua palavra e a sua glória. Estão lembrados? Nós lemos nos cultos passados, não foi? João 17. Jesus orando ali, ele nos disse que nos deu a sua palavra e a sua glória, que o seu Pai lhe havia dado, para que possamos ser um, assim como ele e o Pai eram um. É muito importante entendermos as palavras de Jesus. Agora, conhecemos esta palavra, glória, como é traduzida da palavra grega doxa, que significa opinião, estima, a minha estima, o que eu acho sobre isto, o meu parecer. Então, doxa significa opinião, não é? Opinião, juízo, julgamento, estima, os pareceres, o parecer de Deus, a ideia de Deus sobre isto, o que Deus acha, o que Ele sabe sobre isto. Então você vê que ele havia recebido do seu pai as suas opiniões, a opinião do pai sobre as coisas. Foi esta glória que Jesus recebeu, e na sua oração ele orou para que nós pudéssemos estar juntos para ver esta glória. Esta glória. Porque o Jesus sabia que se nós não víssemos ele como nosso exemplo, não seguiríamos suas pisadas. E não poderíamos ser filhos adotados ou nos manifestar como filhos, a menos que seguisse o exemplo do nosso irmão maior. Vê? Então ele orou por isso. Vocês conhecem, que já lemos estas escrituras. Então ele recebeu do Pai as suas opiniões, a estima do Pai, o parecer do Pai, a doxa de Deus, a glória de Deus, o juízo e a avaliação de Deus. E isso é como ele e o Pai eram um. É assim que ele e o Pai é um. Porque ele era a expressão da glória do Pai. Ele é a expressão da glória do Pai. O que ele expressou foi a glória do Pai, ou a mente do Pai, a opinião do Pai. As opiniões do Pai, a estima do Pai, o julgamento do Pai, e da mesma maneira,
nos tornamos um com o Pai também. É se nós também recebermos o mesmo exemplo, seguirmos as mesmas pisadas e adquirirmos a mesma estima e pareceres e julgamento que Deus tem, recebendo o conhecimento de Deus mesmo sobre as coisas. É assim que você se torna um com o Pai. Porém, em Efésios 4, Paulo nos diz que o ministério quíntuplo nos conduzirá à unidade da fé. A unidade da fé. Agora, uma vez que existe um só Senhor, só existe um Senhor, uma vez que existe uma só fé, como está registrado em Efésios 4, versículo 50, lá na frente, e sabemos que fé é uma revelação, então essa é uma fé que tem que ser a fé daquele Senhor. Se há um só Senhor e uma só fé, esta fé que temos que alcançar tem que ser a fé daquele Senhor, não é a nossa fé, mas a fé daquele Senhor. A fé que tem a ver com aquele Senhor, que é Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Vê? A fé deste Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus mesmo, que é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, este que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este Senhor do qual nós temos que obter a fé. Assim como Jesus também recebeu de Deus esta fé, esta revelação. Agora, se você leu, se você observou, onde estávamos lendo, porque eu estou lendo e comentando, diz: para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Você não pode chegar à unidade da fé sem ter o pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora, o conhecimento do Filho de Deus, você conhece o Filho na condição de filho e recebe o conhecimento que o Filho tinha a respeito de seu Pai. Isso se chama a unidade da fé. E Jesus orou por isso, para que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Então observe que isso não vem para a criança, que não entende ainda as coisas, que nem sequer sabe como é que veio o nascimento, como foi que nasceu, como foi que veio ao mundo, como foi que houve a gestação. Eles nem estão preocupados com isso. Querer correr, brincar para lá e para cá, de carrinho, né? Brincar de bonequinha para lá e para cá e tudo mais, brincar de cosquinha, de fazer cócega e dar risada, é isso, criança, pular para lá e para cá, vê? Agora, sabe, quando vai crescendo, quando vai amadurecendo, começa a se preocupar sobre as coisas, sobre as questões da vida, não é? Primeiro, de onde eu vim, como é que eu nasci? Mas daí a pouco vem preocupação sobre a morte, daí a pouco você vai ficando mais velho, diz: escuta, eu posso morrer a qualquer momento, toma consciência disso, que não vai viver para sempre. Quando vê seus pais envelhecendo, quando vê ente querido morrendo, isso vai formando opinião, a opinião dos mais velhos em si. Então, para chegar ao conhecimento do Filho de Deus, você não pode continuar na mesmice, na criancice da mensagem, vamos dizer assim, no rudimento. Você tem que amadurecer, deixar de lado as coisas de menino, admitir os erros de menino, sabe? Isso é para membros e para pregadores. Admitir os erros no ensino e partir para abraçar a realidade da doutrina de Cristo, que trata disto. Vê? Então, para que o ministério quíntuplo trazer este aperfeiçoamento, a obra do ministério, edificação, que é desenvolvimento do corpo de Cristo, e até que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus. Por que, meus irmãos? Porque o conhecimento do Filho de Deus tem que chegar a nós, tem que chegar às pessoas. Aqui está o segredo de o que se trata o rastro da adoção. Porque se você não conhece o Filho de Deus,
na sua condição de filho, de enviado, do que ele representa, do que ele fez, do que ele é, do que ele continuará sendo, sempre um filho. Se você não conhece o Filho de Deus, você não sabe o que é um filho maduro. Um filho adotado é. Se eu não conheço o Filho de Deus, eu não sei o que é um filho maduro, eu não sei o que um filho adotado é. Mas quando você conhece o Filho de Deus, você o verá como um modelo para todos os outros filhos. Amém. Aí você sabe o que é um filho amadurecido. Aí você sabe o que é um filho adotado. Aí você sabe o que é um vaso através do qual Deus pode trabalhar, Deus tem confiança, Deus deixa ele à vontade e diz, olha, ouçam, este é meu filho amado, a ele ouvi. Se você não conhecer o Filho de Deus, você não sabe o que é um filho adotado, o que é um filho maduro. Agora veja as palavras de Paulo. Até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, há um homem perfeito. Essa palavra perfeito não significa sem mancha. Vê? Essa palavra perfeito não significa que a pessoa não tenha mancha nenhuma. Como eu já vos disse, que quem tira a mancha é o sangue de Jesus Cristo. Mas há um homem perfeito, significa a semente está madura. Ele amadureceu. O ministério quíntuplo é para o aperfeiçoamento da igreja, para a maturidade da igreja. E Paulo continua dizendo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, não será por mais tempo uma parte satisfatória. Mas este mesmo Paulo disse em 1 Coríntios 13, que quando aquilo que vier, quando aquilo que é perfeito vier, porque antes você se satisfazia com qualquer coisa que te dissesse. Ah, está bem, pregou isto, está muito bem, que culto abençoado. Não, irmão, é somente crer, acabou. Vamos só vivendo por aí, vamos seguindo adiante e tal. O que Deus tiver para mim, Ele vai me dar e tal, é somente crer. Vê? Bem, mas chega esse momento que não será por mais uma coisa satisfatória. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 13, que quando aquilo que é perfeito vier, então aquilo que é em parte será aniquilado. Não terá mais necessidade. E naquele tempo, nós o veremos como ele é, e vendo ele como ele é, realmente, é assim que nós nos tornamos o que realmente somos. Para poder você se tornar o que você realmente é, por isso filhos e logo em seguida adotados. Não é uma adoção para aqueles que não é filhos, como acontece no sentido natural. São filhos, porém, têm que ser adotados. Porque são filhos que precisam ouvir seu chamado, entender o chamado e aceitar o chamado. Tem que aceitar, Deus não vai levar à força. Aceitar o chamado, ser justificado, depois glorificado. Veja, então não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um. Isto é para aqueles que são chamados. Então, isso significa que aqueles que são filhos, quando eles ouvem o chamado de Deus e atendem o chamado e são levados adiante, dão um passo adiante para cumprir seu papel, eles passam por um processo, por um aprendizado, e precisa alcançar a um amadurecimento, a um sentido de responsabilidade para com a família de Deus, para com o negócio do Pai, para que então receba a sua adoção. Opa, meu filho está pronto para cumprir seu papel. Ou meu filho está pronto para ser glorificado o seu ministério. Meu filho ou minha filha está pronto para ser chamado para casa. Vê? Filhos adotados. Já são filhos, mas eles precisam ser adotados. Então, o Jesus Cristo é o modelo destes filhos.
E você chega a um homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então sim, o que é em parte fica aniquilado, porque você vai encarar agora as realidades, deixará de sonhar, de esperar. A espera termina, o trabalho inclusive termina, a luta termina, porque já não será mais você. Vê? Quando Paulo diz, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, disso se trata o grande sétimo selo, que William Brandt disse, o sétimo selo nos traz descanso. Traz descanso. É você encerrando com suas obras. Vê? Agora, Paulo disse, como ele é, nós o veremos. Então chega-se um momento que você vê a Deus como ele é, e você só poderá vê-lo através de Jesus Cristo, e é assim que você se torna o que você tem que ser. Primeiro vendo o exemplo do seu irmão mais velho. Paulo continua dizendo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha nós aí de novo, viu? Tudo isso chegando à maturidade, ao tempo da colheita. Veja, no qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a sua operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E isto é o que a edificação produzirá: o genuíno amor do Espírito Santo pela família de Deus. E digo isto, disse Paulo, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios. O que acontece aqui? Se você alcançar esta maturidade e este aprendizado, você vai ter que agir diferente dos gentios. Que no trato aqui, aquelas pessoas que não têm o conhecimento do Filho de Deus, que não têm o conhecimento da palavra, vê? Eles agirão de acordo com o que eles acham que tem que ser. Você recebeu o parecer de Deus, a ideia de Deus, o julgamento de Deus. Então você vai agir, andar, vestir, se comportar como Deus te ensina em sua palavra. Essa é a diferença. Foi dito, então você vai saber a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. Veja, vocês sabem que estou me referindo a tudo aqui às Escrituras. Então veja, o aumento do corpo para edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de sua mente, que é a depravação moral da mente das pessoas. Andam como? Enfurecidos no entendimento, separados da vida, por isso não chega a eles, a palavra não chega a eles, porque as palavras são espírito e vida, não é? E se a pessoa, a ele não chega a palavra, o canal da palavra está cortado, a vida não pode fluir até ali. A mesma coisa você pegar uma árvore, você pega uma árvore da casca grossa, e de casca ela todinha. De casca ela. Bem, se você der pequenos cortes ao redor, a natureza faz isto. Aquela árvore começa a clamar. Ela precisa da seiva, que está embaixo, está lá na raiz, pegar os nutrientes da terra. E aquilo só poderá vir através da casca, os filamentos da casca. Então ela começará a clamar por aquilo. E a casca começa a unir outra vez. Aqueles remendos parecendo uma cirurgia, uma operação mal feita. Aqueles nó. Então, as pessoas querem matar a árvore, o que é que ela faz? Ela corta um pedaço maior da casca. Deixa só o caule ali. E isso impede com que a seiva passe. Chega-se um momento que a árvore desiste, ela não consegue mais unir. Vê? A parte da seiva, da vida que está em cima, que começa a descer para encontrar com a casca de baixo, mas não dá tempo, não dá conta. Então a árvore morre. E é o que acontece com as pessoas quando
é cortado delas isto, quando não tem este filamento para ligar elas à vida, à palavra. Passa por cima de suas cabeças. Mas o entendimento não consegue captar o que Deus está falando. Não consegue entender o significado da voz de Deus. A trombeta dá um som totalmente diferente para aquela pessoa. Vê? Escurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, por causa da cegueira do seu coração, que é a cegueira do entendimento. Agora, se você observar essas 4 coisas aqui, que você não pode falhar em ver, né, para concluirmos, deixe-me ver, porque eu quero deixar apenas a citação do irmão Branham para o culto seguinte. Veja aqui. O apóstolo Paulo nos mostra aqui algumas coisas: escurecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles e a cegueira do coração. 4 coisas. 4 coisas. Escurecido no entendimento, separados da vida de Deus, ignorância que há neles e cegueira no entendimento. Veja, existem 4 coisas que você não pode falhar, não deve falhar. Seu entendimento se torna escurecido, disse Paulo. E isto obstrui a luz do ser de Deus, que vem a você através do glorioso evangelho, das boas novas, sua gloriosa presença. E este entendimento que se torna escurecido, isto é, se afasta da luz, que é vida. Que é vida. E tudo por causa da cegueira do entendimento. Eu falei as 4 coisas aqui. Eu falei as 4 coisas. Observe. A cegueira do entendimento, como acontece? A obstrução da luz, do ser glorioso, que vem através do evangelho, que vem através de sua presença. Isto afasta eles da luz, que é a vida, por causa da dureza que há nos seus corações. Então, eles são cegos, são nus, e isto é Laodiceia. Os quais, disse Paulo, havendo perdido todo o entendimento, isso é Efésios 4, viu? Se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vós vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Quer dizer, Deus perdoou em, que significa através de Cristo. Então, para conhecer isto e entender isto do seu coração, trará com isto a mesma vida que estava no Filho primogênito. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Amado Deus, oramos a Ti nesta hora, rogando aos céus
as bênçãos espirituais que só o Senhor pode dar para teus filhos. Obrigado pelo aprendizado que tu nos concedeste. Cremos que tu tens descido nesse tempo do fim para nos trazer o conhecimento do Senhor mesmo, como está escrito no livro de Efésios. Cremos que estás aqui cuidando de nós, nos orientando, nos separando, nos aprontando para aquele grande dia e hora do qual estamos ansiosos para nos defrontar com Ele. Não porque somos melhores do que as outras pessoas, mas porque desejamos sair desta terra antes que o fogo aqui caia para queimar toda a estrutura, tudo aquilo que é pecado. Senhor Jesus, ajuda-nos mais uma vez. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Aqueles que estão no trabalho, que não puderam estar conosco neste culto, que eles também sejam ajudados e abençoados por Ti. Os irmãos que estão nos ouvindo agora à distância, abençoe a cada um deles. Aqueles que ouvirem a gravação no futuro, que recebam também a Tua bênção, a unção da Tua palavra. No nome amoroso de Teu Filho Jesus, nós te pedimos amém. Amém. Até nos encontrarmos outra vez. Deus os abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Até sexta.